Olá, seja bem-vindo a mais um encontro ao nosso canal Aula na Tela. Eu sou a professora Alana, professora de ciências, e estou convidando vocês para mais uma teleaula. Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje são ondas eletromagnéticas. E para iniciar a nossa aula, eu trago aqui uma contextualização, algo que é bem comum nesse período que nós estamos vivendo, que são os períodos chuvosos. E o que é que vocês observam aqui comigo? É justamente uma tempestade em um dia chuvoso. Vocês já pararam para observar os fenômenos que acontecem em um dia de tempestade? Acredito eu que sim. Vocês visualizam a luz, o claro, que é causado pelo relâmpago. Você também consegue ouvir um barulho emitido na atmosfera, que é o trovão. Então, você deve estar se perguntando o que é que isso tem a ver com as ondas eletromagnéticas? O que é que elas têm a ver com a nossa aula de hoje? Pois bem, vamos entender o que está acontecendo nessa imagem. O que está acontecendo são descargas elétricas que está acontecendo na atmosfera. E aí, trovão, que é o barulho emitido, e a claridade, que é o relâmpago, vocês vão observar que nós temos dois tipos de ondas. Nós temos a onda sonora e nós temos a onda eletromagnética. E quem é quem? Muito bem, som, né? Já está dizendo que vai me gerar a onda sonora. E a claridade, que vai me levar o relâmpago. Outro detalhe super importante. Quem você visualiza ou escuta primeiro? Você usa primeiro o seu aparelho da visão ou o seu aparelho da audição? Você vai perceber que primeiro você vai observar a claridade no espaço onde está acontecendo, que é o relâmpago, e depois é que você vai ouvir o barulho. Mas será por que isso acontece? Se eu estou num determinado lugar e se as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, por que eu vejo primeiro a claridade do relâmpago e só depois eu escuto o barulho do trovão? Justamente por a questão da frequência que é utilizada, ou nós podemos dizer a velocidade, certo? A velocidade da luz, que no caso é o relâmpago, a onda eletromagnética, ela acontece com uma frequência bem maior em relação à onda sonora, que é o trovão. Para vocês terem ideia, a velocidade do som, tá certo? É de aproximadamente 343 km por segundo. Já a da luz, ela é bem mais rápida. Ela é de aproximadamente 300 mil metros por segundo, certo? Então, tudo isso é importante para que a gente compreenda o nosso conceito de onda. Então, vamos nós para o conceito de onda, que é o assunto da nossa aula. E o que são ondas? As ondas são perturbações que se propagam transportando energia sem transportar matéria. Fiquem bem atentos ao conceito. Ele transporta energia, porém não transporta matéria. Mas para que a onda aconteça, eu preciso de um meio, tá certo, para essa propagação. E aí, eu trago agora dois tipos de ondas. Hoje, nós vamos estudar especificamente duas. Que a primeira eu trago para vocês, que são as ondas mecânicas. Ou seja, elas precisam de um meio, tá certo? Para poder se propagar. De um meio material. Vocês vão observar comigo, por exemplo, a minha voz, ela é uma onda. Eu estou usando as minhas cordas vocais para poder falar. Então, estou usando o meio para que ela se propague. Outro exemplo, o som emitido por uma guitarra. Está utilizando-se um instrumento para emitir o som. A água também é uma excelente representação de ondas mecânicas. Por quê? Se você observar, jogue uma pedra dentro de água. Dentro da água, você vai observar que ela vai
formar camadas, a água vai entrar em movimento e ao mesmo tempo você irá escutar um barulho. Um outro tipo de onda, tão quanto importante como a mecânica, são as ondas eletromagnéticas. Ela não precisa de um meio específico para ela se propagar, porque justamente ela tem essa capacidade de se propagar no vácuo. E um exemplo bem claro que nós temos, está aqui, ó, o Wi-Fi, que nós utilizamos na nossa casa para a transmissão da internet, né, para a gente receber as nossas mensagens via WhatsApp, acessar os canais de TV e outros mais. Temos também a luz. A luz é uma excelente representante de alguns tipos de matéria referente às ondas eletromagnéticas. O raio-x, o que mais que a gente pode citar aqui, por exemplo? A luz da lâmpada e a luz também do sol, a luz natural do sol, dentre outros. Esse aqui só são apenas algumas citações no seu livro didático, com certeza tem muito mais exemplos do que esses. Só voltando aqui às características, tá certo? Definindo melhor, exemplificando o som. Vocês observam aqui comigo que eu tenho uma sirene. Essa sirene, ela está sendo utilizada por algum transporte marítimo. À medida que esse som ele é emitido, quem está tanto dentro da água como está fora da água, vai ser possível perceber, porque ele está sendo emitido, está utilizando-se dessa sirene para emitir o som. Porém, no vácuo, no espaço, não existe ondas sonoras. O que vai diferenciar e a melhor representação para a gente vai ser a luz. Como eu falei anteriormente, a luz é um excelente exemplo de ondas eletromagnéticas, tá certo? Você vai observar que vai ser possível, de onde você esteja, tanto você pode estar no vácuo, como na atmosfera, como na água, você vai conseguir visualizar essa luz. Então, vamos aqui. Som é um exemplo de ondas mecânicas. Luz é um exemplo de ondas eletromagnéticas. E aí, as ondas eletromagnéticas, o que é que acontece? Como é que elas são geradas? De onde é que elas resultam, tá certo? São aquelas que resultam da liberação das fontes de energias, tá certo? Tanto do meu campo elétrico como do meu campo magnético. Ou seja, elas se juntam a esse tipo de energias e eu tenho as ondas eletromagnéticas. Para que isso seja preciso, eu preciso compreender, né, especificamente esse espectro. E o que é esse espectro? Para que é que ele me serve? Ele me serve justamente para representar a frequência que eu preciso saber, principalmente se tratando de alguns tipos de ondas eletromagnéticas, especificamente, tá certo? Se nós formos observar, se vocês observarem aqui, ó, ao centro, eu tenho a luz que ela é visível a todos. Abaixo aqui do meu vermelho, né, ou essa parte aqui do meu vermelho, eu tenho as ondas, que elas são super importantes, assim como as outras. Eu tenho as ondas que eu posso dizer de rádio, as micro-ondas, as infravermelho. Já nessa parte aqui do verde para a parte violeta, eu tenho as luzes visíveis, a ultravioleta e os raios X e os raios gamas, tá certo? Distribuído nesse aspecto de frequência, ou seja, é como se fosse uma distância que fosse capaz de visualização, para que eu possa visualizar essa frequência de ondas, tá certo?
Outro detalhe super importante que a gente não deve esquecer é que, geralmente, essa frequência, ou geralmente, não é bem a palavra geralmente, é especificamente a palavra correta, tá certo? Para esse termo, essa frequência, ela é dada em hertz, tá certo? Esse detalhe a gente tem que lembrar com bastante frequência. Aqui é o espectro que eu trouxe apenas da questão da organização. Se vocês observarem, os expoentes, tá certo? Eles estão na ordem crescente. Se eles estão na ordem crescente, quer dizer que as ondas de rádio, ela possuem uma frequência menor comparado a uma onda de raio gama. E daqui a pouco nós vamos compreender aonde é utilizado tanto as ondas de rádio, como as micro-ondas, infravermelho, luz visível e ultravioleta, as de raio-x e as de raio gama. Muito bem, chegamos nas características e as aplicações das ondas eletromagnéticas. E aí, nós vamos observar como essas ondas estão bastante presentes no nosso dia a dia. Quem em casa não tem um rádio? Acredito eu que todos têm um rádio. E quem não tem um rádio, ele ainda consegue acessar o rádio através do aparelho celular. É só clicar na página da rádio que ele consegue ouvir. Pois bem, nós temos a rádio AM. Na nossa cidade, nós temos duas, tá certo? Acredito eu que vocês já tenham feito uso, né, dos meios de comunicação da nossa cidade. E a rádio AM, ela tem o quê? Ela tem a sua frequência. Como eu disse, nós temos duas rádios. Então, a rádio A é diferente a frequência da rádio B, tá certo? Então, você precisa mexer no botãozinho lá do rádio, da frequência, para que você possa sintonizar. E a frequência da rádio, da rádio AM, ela consegue ter uma amplitude bem maior comparado à próxima rádio que nós iremos estudar. Contudo, acontece de ter, devido a essa amplitude, a esse alcance, acontece bastante a questão da interferência. Por que essa interferência acontece? Justamente por ele conseguir um alcance maior nessa extensão, começam muitas vezes a cruzar algumas informações que são as ondas, algumas ondas. E um detalhe importante, ó, eu vou colocar um desafio. Vocês vão acessar as rádios AM da nossa cidade e vão verificar se a frequência dela está compreendida entre 535 kHz a 1605. O que é que você vai fazer? Vai ligar o seu rádio, sintonizar em uma rádio, tá certo? Do nosso município e vai verificar qual é a frequência dela. Falei da rádio AM. Tenho aqui a FM e a TV. Na nossa cidade nós também temos algumas rádios FMs. Essa tem uma característica que difere da AM. Aliás, uma não, várias, né? Primeiro já começa pelo próprio nome, AM e FM. A FM, ela consegue ter uma amplitude menor comparada à rádio AM. No entanto, por ela conseguir atingir a sua esfera, seja de tamanho menor, não acontece a questão das interferências. Se vocês sintonizarem uma rádio AM e uma rádio FM, vocês vão conseguir compreender o que eu estou falando. Você vai perceber que é como se o som chegasse com mais qualidade às nossas casas, justamente por a questão de não ter tanta interferência. E nós temos as emissoras de TV, tá certo? Que faz a utilização de uma onda semelhante à da FM. Cada TV tem o seu canal de sintonização, tá certo? Tem as frequências específicas da TV. Vocês têm TV em casa, com certeza já fizeram essa observação. Tem os modos também como é captado essa onda no espaço. Justamente, tem pessoas que têm canais abertos, tem canais diferentes, tem acessos diferentes também.
E o telefone celular? Nosso principal meio de comunicação é o telefone celular. Então, o que a gente observa? Que as regiões elas são cobertas por essas áreas telefônicas. Aqui na nossa cidade nós também temos várias. Essa área ela é dividida em células e essas células elas são também ainda tem uma subdivisão que são as estações. Olha que interessante, olha que legal. O celular ele faz uso digamos que seja de duas ondas, dois links. Primeiro, ele emite o acesso para que ele possa receber. É como se tivesse um canal de ligação de onda levando a frequência do celular até a antena, porque a gente sabe que cada cidade tem a sua antena. Nós sabemos que cada antena tem o seu raio de extensão que ele pode atender, tá certo? Então, o que acontece? Vai como se fosse uma informação e voltasse outra. O meu celular emite um sinal até a antena e a antena devolve esse sinal através das informações que eu estou querendo também acessar. Não é super interessante? Algo que está na nossa cidade, no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente fica se perguntando aonde é que eu uso ondas eletromagnéticas na minha vida, tá certo? E aí, o que acontece naqueles dias que a gente fica assim, se perguntando por que o meu aparelho telefônico não está captando sinal, está sem sinal. Ou então, a gente começa a fazer algumas ligações e ele começa a falhar. É justamente porque cada estação, ela comporta uma quantidade limitada para atender os aparelhos telefônicos. Ou seja, se a antena for colocada em uma determinada cidade, vários usuários começaram a fazer uso dessa operadora, bem num período curto, num período breve, o que acontece? A operadora vai ter que emitir um sinal com maior frequência para que ela possa atender o seu público. Temos as ondas micro-ondas, bem parecido com o nome do nosso aparelho, que é o aparelho de micro-ondas. Mas antes de eu fazer uso desse equipamento do micro-ondas, eu tenho as ondas micro-ondas. E como é que isso acontece? Um fato bem interessante, pessoal, é na questão da gente utilizar essa onda. Ela também tem a sua frequência e ao utilizar um aparelho micro-ondas, o que é que acontece? Tá certo? Às vezes a gente até pode pegar no prato ou no recipiente que for colocado dentro do aparelho e achar que está quente. O que a gente acha muitas vezes? Será se foi esse recipiente que aqueceu o alimento? Não. O micro-ondas ele tem um pequeno aparelho, tá certo? Que ao ser ligado o micro-ondas, essa pecinha, esse aparelhozinho, ele vai começar a emitir ondas. E os alimentos, na sua composição, eles têm molécula de água. O que acontece? Essas ondas emitidas, elas irão aquecer a molécula de água e esta irá aquecer os alimentos. Então, assim, o alimento é aquecido, o recipiente é aquecido justamente por essa onda que é como se mexesse com aquela moléculazinha que está adormecida, a molécula da água, e essa irá se agitar, aquecer o alimento e aquecer muitas vezes o recipiente. Tá bom? Muito cuidado com os recipientes que vocês escolherem para fazer uso no aparelho micro-ondas, tá certo? Para aquecer os seus alimentos. Esse mesmo tipo de onda, que são as micro-ondas, também são utilizadas nos radares, tá certo? Para a gente identificar a velocidade dos veículos e nos GPS, que é utilizado para facilitar a nossa vida na localização, tá certo? Nas nossas viagens. Outra super importante para vocês observarem como as ondas estão presentes na nossa vida, são nos raios-x. Muitas vezes nós somos submetidos a esse procedimento quando a gente vai ao médico,
para muitas vezes identificar o tipo de fratura. Agora está sendo utilizado bastante, tá certo? Para fazer o exame, o pessoal faz os raio-x do pulmão, que é justamente para observar, agora nesse período, né, período pandêmico causado pela Covid, as pessoas estão fazendo uso bastante dessa onda, que são as ondas de raio-x, tá certo? Apesar de trazer benefícios que eu falo assim, porque é como se a gente fosse buscar uma solução, mas ao mesmo tempo que nós estamos buscando essa solução, nós estamos também nos expondo, porque esses raios que eles são colocados, eles são capazes de atravessar o quê? O nosso corpo. E muitas vezes o nosso organismo, tá certo? Tem uma determinada enfermidade que ela é propícia a ser desencadeada quando sofre essa radiação, que é causada pelas micro-ondas de raio-x. É tanto que se vocês observarem, se vocês forem, por exemplo, fazer esse exame de raio-x, vocês irão observar que a sala, o espaço físico, é todo preparado, uma estrutura interna, para que as ondas não ultrapassem as paredes. Temos que ter também bastante cuidado com relação às gestantes. Gestantes não é aconselhado que elas passem próximo a essas salas que são emitidos raio-x. Justamente por quê? Porque essas ondas elas podem atingir o bebê, tá certo? Observe aqui comigo essa imagem. Justamente é utilizado no tratamento de radioterapia para tratar o quê? Câncer, tá certo? É emitido uma onda, tá certo? Através de um elemento químico altamente radioativo, apesar de tratar, mas ela causa também algumas lesões, porque está sendo queimada, ela emite como se fosse uma luz, e essa luz ela atinge as partes que são tratadas especificamente para matar o quê? As células mortas ou células danificadas. O problema, o que causa um maior dano ainda? Ela não compreende o que é para ela realmente atingir. Ela acaba atingindo o todo. Então, ela mata as células sãs, também causando a queimadura, assim como ela também matam, né? A gente usa assim esse termo, elas atingem as células também cancerígenas. Então, ela não tem essa capacidade. E muitas pessoas sofrem com esse tratamento, mas que é necessário para tratar as células cancerígenas. Agora eu trago aqui para vocês uma atividade. O link, apesar de também estar aqui no slide, vai ficar disponível, tá certo? Na descrição do vídeo, e vocês irão fazer uma atividade de verdadeiro ou falso sobre as ondas eletromagnéticas. Por hoje é isso e até o próximo encontro. Valeu, obrigada!